No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdade sobre o óleo de rícino. Será que realmente ele ajudaria a clarear o melasma, a clarear manchas também, ou ainda ajudar nas rugas? E também sobre crescimento de cabelos, cílios, sobrancelhas. Será que ele realmente conseguiria fazer tudo isso? Então eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já vamos conversar sobre o óleo de rícino, então. É algo que eu uso, que eu vou explicar pra vocês bem certinho a forma de usar nesse vídeo de hoje, pra vocês terem realmente esses resultados que tanto falam aí. Hoje tá sendo muito falado sobre o óleo de rícino, mas na verdade ele é muito antigo, eu conheço ele também há muitos anos e faço uso, e quero explicar bem certinho isso hoje pra vocês. Mas primeiro a gente tem que saber o que é o óleo de rícino, caso vocês ainda também não conheçam. Ele é, além de ser chamado de óleo de rícino, ele também é conhecido como óleo de mamona e é extraído das sementes da planta Ricinus communis. Então, essa extração, ela pode ser feita tanto a quente quanto a frio, e eu já vou explicar também pra vocês qual é que é o melhor óleo de rícino na hora que vocês forem fazer a compra. Esse óleo é rico em ácidos graxos e mais especificamente o ácido ricinoleico. Ele sim que é o responsável por todos esses benefícios aí que as pessoas falam que tem com esse óleo. Ele é muito parecido, esse ácido ricinoleico, com a prostaglandina. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os benefícios da bimatoprosta no crescimento de cílios e sobrancelhas. Então, esse medicamento, ele também é um análogo ali da prostaglandina. Quer dizer que tem uma semelhança muito grande entre essas duas estruturas, a prostaglandina e essas substâncias, como ácido ricinoleico, e aí fazem alguns benefícios para o nosso corpo, nossa pele, porque é um hormônio que faz esses estímulos, tá? Que eu já vou também explicar isso pra vocês. É conhecido já há muitos anos, muitos mesmo, e na indústria farmacêutica ele é vendido como um laxante, ele é um poderoso laxante. Quando a pessoa ingere ele aumenta os movimentos peristálticos ali do intestino e até pode dar algumas cólicas também, e aí estimulando esse efeito laxante. Então tem que ter muito cuidado, gestantes não podem usar, já porque ele é muito parecido ali com essa prostaglandina, tá? Sempre conversem com o médico de vocês, caso vocês forem fazer o uso oral. Eu tenho um aqui, eu comprei esse meu aqui, ele é da Needs, que é da Droga Raia, e foi um que eu tinha, assim, de fácil acesso ali, que eu comprei na época, mas eu sempre vou variando, eu não tenho marca de preferência, eu só tenho algumas preferências que depois eu falo ali pra vocês. Sempre procurem por um que seja puro, tá? Não é propaganda nem nada, eu vou deixar, na verdade, aqui na descrição do vídeo, algumas marcas que eu olhei ali e que eu realmente recomendo que seja com as características que depois eu vou falar pra vocês, tá? Daí só olhem depois na descrição aqui do vídeo. Então, ele é um óleo, eu quero mostrar pra vocês, bem viscoso. O que é isso? Ele é um pouco mais grossinho, ele é mais espesso que alguns outros óleos, então não sei se vai dar pra ver aqui. E aí por isso que tem algumas formas de usar, porque senão ele pode ser um pouco incômodo aí pra algumas pessoas, tá? Mas ele tem essa característica mesmo, caso vocês comprem aí, de ser um pouco mais grosso, mais espesso assim, ele não é tão líquido. E o cheiro também, tá? Não pode ter essência. Se tem essência é porque a fórmula ela foi alterada ali, tem que ser realmente 100% puro. É como se fosse um cheiro realmente de um óleo. O que pode melhorar um pouco esse cheiro também é caso vocês utilizam aí algum óleo essencial, então colocar uma gotinha de um óleo de lavanda pode ajudar um pouco nisso, tá? Mas muito cuidado para quem tem sensibilidade a óleos essenciais. Vamos falar então dos benefícios, que eu acho que é a parte mais interessante desse vídeo, e também a parte de como utilizar da forma correta e como que eu utilizo. Então lembrando que não tem nenhum estudo científico embasando isso que eu vou falar, mas é sim por causa das propriedades, que ele é antibacteriano e antifúngico, isso já é muito conhecido também, e por causa disso a gente vai ter os benefícios desse óleo, e também por ele ser análogo ali da prostaglandina, então esse ácido ricinoleico, a gente vai ter esses efeitos, mas ainda não tem estudos assim para embasar isso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Mas sim, são hipóteses que são, e as pessoas falam sem que realmente funciona, por isso que eu tô trazendo aqui para vocês, porque para mim também realmente funciona. Vamos falar então sobre manchas, melasmas e rugas, envelhecimento da pele. Aqui nesse óleo, em qualquer óleo aí que seja 100% puro de rícino, ele tem algumas formas de vitamina E ali
ali, além desses ácidos graxos que eu já falei pra vocês. Então, a vitamina E tem uma ótima ação antioxidante, o que faz uma proteção das nossas células ali contra os radicais livres, porque os radicais livres, eles acabam promovendo o aumento do envelhecimento da nossa pele, e aí a vitamina E vai fazer essa proteção. Então, é um ótimo ativo aí anti-rugas. Também essa prostaglandina, ela acaba ali deixando a nossa pele linda, assim, diminuindo as rugas, além da hidratação que esse óleo faz, como outros óleos também que eu já trouxe pra vocês, como o óleo de rosa mosqueta, enfim, também tem seus benefícios. Mas o óleo de rícino, ele tá sendo muito falado em relação à diminuição de rugas. Claro que não é aquela diminuição drástica, mas a gente tem sim, com o uso em alguns meses, ótimos benefícios pela hidratação, pela ação antioxidante, então que óleos vegetais eles têm essa ação e o óleo de rícino ele tem uma ótima ação antioxidante, e aí que vocês vão ter benefícios no caso de quem tem melasmas, porque o melasma com um ativo antioxidante ele responde muito bem, ajudando a clarear essa mancha, então diminuindo a hiperpigmentação dessa mancha, e aí vocês que têm o melasma podem fazer essa tentativa, porque é muito bom esse óleo, ele traz realmente ótimos benefícios. Se caso vocês já usaram, aí comentem aqui embaixo, tá? Pra compartilhar experiências, ou se vocês já conheciam óleo de rícino, ou qual a forma que vocês usam. Comentem bastante aqui, tá? Pra gente compartilhar essas experiências também. Claro que vai ajudar nas manchas, desde que durante o dia vocês usem protetor solar, porque é super importante pra gente fazer a proteção da pele. Os raios solares são os que mais provocam a mancha ali na nossa pele também. Então, vamos lá proteger durante o dia com protetor solar, e aí à noite a gente utiliza o óleo de rícino então como uma alternativa anti-inflamatória e hidratante com vitamina E, vai deixar a pele muito bonita, bem viçosa, bem hidratada também. Vocês podem ver que como ele é muito espesso, eu já vou explicar ali como utilizar, mas por ele ser muito espesso, ele vai formar uma película externa aqui na nossa pele, e aí fazer com que ela não perca, a nossa pele ela não perca tanta água pro ambiente. Isso aí vai manter a hidratação e com certeza, como se fosse uma camada, tá, de proteção. E aí com certeza vai deixar a pele muito bem hidratada. Caso vocês usem produtos antes na rotina de skincare, da noite, no caso, o óleo, ele é a última camada ali da nossa pele, mas eu recomendo vocês utilizarem alguns dias somente ele pra gente ter todos os benefícios ali, como um primeiro contato aqui após o banho ali, que vai ser ótimo. Ele é antibacteriano, esse óleo de rícino, então assim, pra quem tem espinhas vai ter um ótimo benefício, porque a acne ela é formada também, além de o sebo com a bactéria, então a bactéria ela vai se alimentando ali do sebo, e no momento que a gente utiliza o óleo de rícino ali à noite como um tratamento noturno, vai diminuir com certeza as espinhas. Então façam uso e depois me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Mas tem muita gente também falando que tá ajudando bastante em relação à diminuição de acne. Lembrando que se vocês têm um grau muito avançado de acne, procurem um dermatologista, tá? Porque é muito importante, e graus mais avançados precisam de medicamento como um tratamento. Outro benefício então é para crescimento de cílios e sobrancelhas. Como eu falei para vocês, o medicamento de uso hoje é a bimatoprosta, que pode ser utilizado ali, mas eu fico meio assim porque como é um medicamento, pode ter alguns outros efeitos, e aqui no óleo de rícino, por ele também ser análogo de uma prostaglandina, só que ele é de uma origem natural, a gente não vai ter tantos, ele não é sintético como o bimatoprosta, né? A gente vai ter uma forma mais segura de uso, e é a forma que eu uso também para crescimento dos cílios. Então, por ele ser assim, por ele ser análogo ali, ele sim ajuda bastante no crescimento. E nos cabelos, será que ele ajuda, né, no crescimento? Será que ele apresenta melhoras? Então vamos pensar o seguinte: se o óleo é anti-inflamatório, antibacteriano e antifúngico, no caso de caspas ele vai ajudar muito, de dermatite seborreica também, por ele ter essa ação anti-inflamatória e antifúngica, então eu acho que vale muito a pena experimentar. No caso de crescimento também ele ajuda, tá? Se tem algum fungo ali impedindo o crescimento dos cabelos, aquele crescimento saudável, ele vai ajudar. No caso de o cabelo ele tá fragilizado, o óleo ele vai formar uma película protetora também, então vai fazer com que esse crescimento ele seja mais saudável. Então só tem benefícios também em relação a isso, apesar da gente não ter comprovações científicas, ele é conhecido já há muito tempo por ajudar, né, por auxiliar nesse crescimento. Caso de queda severa,
severa, assim, eu sugiro também vocês procurarem um dermatologista, tá? Porque tem que ver todas as causas. Eu diria, assim, que ele não é um tratamento único, ele pode ser aí um adjuvante bem interessante aí no tratamento desse tipo de... Você tá notando que tá caindo um pouco mais o cabelo, então pra gente ajudar um pouquinho em relação a isso. Então, como é que eu faço o uso? Vamos para a parte mais interessante aí do vídeo. Eu faço o seguinte, eu comecei utilizando nos meus cílios e sobrancelhas. Na minha sobrancelha, no caso, eu tenho a micropigmentação, mas ela já tá saindo e eu queria então cultivar aqui, né, a minha sobrancelha. O que eu faço? Todas as noites eu tenho assim esse pincel, então essa escovinha aqui, eu coloco o óleo de rícino aqui na escovinha e penteio aqui as sobrancelhas, tá? Fazendo então esse movimento aqui à noite, todas as noites. Então eu notei bastante que fortificou. Claro que nas partes que estão cicatrizado ali, que o folículo ele tá cicatrizado, não vai ter o crescimento, mas o que eu tô notando é como se fosse um condicionador pro cabelo, ele tá ajudando muito nos cabelinhos aqui, nos pelinhos que já tem da sobrancelha, então ajudando elas a virem mais saudável. E outra coisa foi que eu tava colocando extensão de cílios aqui, então, e o que estava acontecendo é que essa extensão, ela tava provocando queda nos meus cílios que já tinham, porque então tem uma cola ali, a própria cola, ela pode ser irritante para os cílios. E aí o que estava acontecendo é que estava caindo bastante, eu tava ficando com pouquíssimos cílios e eu tava ficando assustada já. Então o que eu fiz? Eu parei de colocar a extensão, tava sendo prático porque eu não precisava passar máscara de cílios, sabe aquela coisa, acordei assim com os cílios lindos, cílios de boneca, só que no fim tava caindo muito os meus cílios, então eu parei de fazer e comecei a aplicar o óleo de rícino. O que eu notei é que eles ficaram bem longos, assim, eles vieram bem saudáveis e num tempo, assim, também bem interessante, porque como eu tava ficando com poucos cílios, eu já tava achando muito estranho aquilo ali, daí eu comecei a aplicar também. E depois também eu comecei a aplicar para deixar o couro cabeludo mais saudável. Então eu uso tônicos, eu não uso todos os dias aqui o óleo de rícino no couro cabeludo, eu utilizo 2 vezes mais ou menos na semana, tá? Por exemplo, amanhã eu não lavo o cabelo todo dia, eu lavo dia sim, dia não. E aí, vamos dizer que amanhã eu vou lavar os meus cabelos, o que eu faço? Eu aplico uma quantidade também não muito grande para o cabelo não ficar assim cheio de óleo. Eu aplico só no couro cabeludo, mas vocês podem sim aplicar em todo o comprimento, caso vocês tenham um cabelo bem fragilizado, danificado, ele vai formar uma película e vai ajudar a gente manter, não ter uma quebra aqui nesse comprimento, tá? Então ele pode ser feito também dessa maneira. O que eu faço? Eu coloco uma quantidade pequena, não muito grande, assim, na minha mão e passo aqui bem na raiz, que é onde a gente quer ter o efeito. E aí eu passo e fico massageando por alguns minutos aqui para estimular essa microcirculação ali do couro cabeludo e isso também ajuda na queda, tá? Então eu faço isso 2 noites, aí no outro dia de manhã eu ainda faço atividade física de manhã e aí depois eu lavo os meus cabelos. E nesse momento de lavar os cabelos, como ele é um óleo mais espesso, mais denso, eu aplico 2 vezes o shampoo e eu tenho um shampoo transparente no momento. O que eu tô usando depois desse tratamento aqui é um shampoo com óleo de alecrim que eu tenho. Então eu aplico ali, massageio bastante, eu sinto que ele limpa muito bem o couro cabeludo, ele é um shampoo transparente. Então é o que eu gosto de usar depois que eu faço. Eu escolho ali 2 dias da semana mais afastados e utilizo. E aí eu durmo com esse óleo no cabelo. Cuidado assim, se vocês acharam que ficou um pouco oleoso, coloca uma touca ou alguma coisa, sabe essas toucas de cetim? Aí coloca essa pra não sujar muito o travesseiro ali. Mas se vocês aplicarem numa quantidade pequena, algumas gotas aí não tem problema nenhum, não vai sujar também. Eu acho que daí vai ficar mais absorvido ali no couro cabeludo. Acho que vale ir experimentando e vendo como é que vai ficando, né? Mas se vocês têm caspa, vai ajudar por ter essa atividade anti-inflamatória, antifúngica. Então tem muitos benefícios em relação ao couro cabeludo, a esse cabelo vir saudável, a hidratar esse bulbo também. Eu acho bem interessante e eu gosto bastante dos resultados. Mais uma coisa também, então, para manchas, rugas,
Eu aplico 2 vezes na semana, eu faço um tratamento só dele. Eu não aplico muito assim, depende como é que, se vocês não se importam, que fica com aquele aspecto bem oleoso, vocês passam e vão dormir, passam no rosto, né, e vão dormir, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou se caso vocês não queiram que fica assim muito oleoso, aplica só umas gotinhas. O que que eu faço? Eu coloco aqui algumas gotinhas na minha mão. No caso, eu faço assim, eu nem tenho o com aplicador, tem alguns que já vem. Então eu faço aqui, ó, e aplico em todo o meu rosto, pescoço e colo também. Vai fazer a hidratação, vai ajudar em regiões que estão mais avermelhadas, porque ele tem essa ação anti-inflamatória, vai ajudar na acne e, como eu falei pra vocês, ali em manchas e melasmas. Claro que não vai ser o único tratamento pro melasma, né? Então, outro dia, protetor solar, e caso vocês façam algum outro tratamento aí, é interessante talvez utilizar uma vez na semana como uma alternativa, né? Como um tratamento adjuvante e não só ele, até porque melasma, se ele é mais profundo, é mais difícil o clareamento, né? A gente não vai conseguir assim somente com uma aplicação tópica. Então existem cápsulas orais que podem ser tomadas, a alimentação, o estresse, tudo influencia no melasma, tá? Não criem expectativas assim que, eu vou aplicar óleo de rícino e vai solucionar. Não, não vão com tanta expectativa, porque aí os resultados eles vêm melhores, parece, né? Quando a gente coloca toda aquela expectativa, parece que, né, às vezes não tá sendo satisfatório. Mas tirem uma foto do antes e depois pra vocês verem. Tira uma foto antes, daí utiliza ali por um mês. E aí tirem outra foto pra vocês verem, e protetor solar durante o dia. Nas noites que eu utilizo o óleo de rícino, então, que eu reservo assim, ó, 2 noites pra usar só ele, eu aplico depois do banho, porque a pele ela tá mais úmida, aí eu já faço a aplicação dele, porque o óleo, por ele fazer essa película, ele já segura a água, e aí eu tenho aqui o gua sha, e eu aproveito nesses dias e faço massagem. Eu faço nos outros dias também com a pedra, mas o óleo desliza muito melhor. Então eu faço aqui, ó, 10 movimentos aqui suaves pra cá, depois do outro lado, aí aqui também nessa região, aqui pra cima também. Então existem alguns movimentos que a gente pode fazer, e é um momento assim, ó, bem legal do dia. Eu acho que reservar alguns minutos do dia pra fazer isso, assim, é um autocuidado bem legal, assim, bem interessante. Mas um detalhe que eu uso óleo de rícino e eu queria passar pra vocês é nos lábios. Então, se vocês têm alguma embalagem, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, é uma embalagem que depois pode ser colocado aqui dentro óleo de rícino e fica super prático de utilizar. Ou comprar uma embalagem aí de gloss vazia, ou se vocês têm alguma em casa e conseguem colocar, por exemplo, pegar com uma seringa aqui e passar pra dentro da embalagem, eu acho que vai ser bem interessante e mais prático de utilizar. Ou pode, de repente, só pegar com cotonete mesmo e aplicar. Só que daí a gente não vai ficar colocando cotonete já utilizado ali dentro pra não contaminar o produto. Ou coloca um pouquinho na mão aqui e aplica. Mas nos lábios, os lábios eles têm uma tendência muito grande a ficarem rachados, secos, e aí o óleo ele faz essa proteção, e o óleo de rícino fica lindo assim, fica como se fosse um gloss, fica muito bonito mesmo nos lábios. Eu gosto bastante de utilizar, e eu tô esperando acabar alguma embalagem de gloss assim, pra ficar mais prático de utilizar mesmo, mas assim eu vou passando mesmo passando com os dedos e resolve. Então ele vai segurar essa água, vai manter a hidratação dos lábios e vai ficar com um lábio muito bonito. Aí assim, ó, pode ser utilizado no corpo todo, pés inclusive. No corpo, como é que vocês podem fazer? Eu acho meio complicado de utilizar assim ele puro no corpo todo, porque é uma extensão maior e aí vai ficar mais difícil de espalhar. Então eu pego um creme corporal assim, eu tenho esse aqui, por exemplo, da Nivea, que é o firmador. Aí eu coloco aqui na minha mão uma quantidade um pouco maior que essa, e coloco o óleo, vou mostrar aqui pra vocês, e faço essa mistura. Então eu aplico, já misturo aqui na mão, ó, e já espalho no corpo. Vocês podem ver que ele se mistura super bem. Esse creme tem um cheirinho bem bom. E aí já passo no corpo, então vai manter, vai trazer a hidratação, e a sensação é muito melhor assim, tá? Aplicando assim no corpo, vocês vão ver que tem uma absorção melhor. Vocês podem fazer isso também com um creme facial, caso vocês queiram. Ele vai ter uma espalhabilidade melhor se vocês aplicarem também algumas gotas do óleo de rícino no creme facial, por exemplo. Se vocês têm aquele creme hidratante
pote da Nivea, que eu particularmente acho eles muito boas, as formulações ótimas, coloca também o óleo de rícino ali, não tem uma quantidade padrão, assim, vê a quantidade que não fique tão grande a ponto de não conseguir fazer a mistura, mas uma quantidade no ponto aí que vocês têm, não tem assim uma receita padrão, né? Já vou aplicar aqui então no meu pescoço. Aí não tem aquela receita padrão, assim, vocês podem ir adaptando aí na casa de vocês, então. Lembrando sempre que se for novo o óleo de rícino pra vocês, se vocês nunca utilizaram, façam primeiro um teste de contato pra ver se vocês não têm nenhuma reação alérgica, tá? É sempre um recado que eu dou pra vocês em relação a qualquer produto, sempre façam, porque não é normal provocar uma irritação, tá? Não é saudável isso, daí vocês não podem utilizar, quer dizer que vocês têm algum tipo de alergia ao óleo de rícino. Qual é o melhor óleo de rícino, então, pra vocês comprarem aí, como é que vocês vão escolher no momento da compra? 100% puro, tem que estar escrito na embalagem, de preferência que ele seja também prensado a frio, que quer dizer que mantém as propriedades desse óleo, então que ele foi no processo de extração lá, ele foi feito pelo método de prensagem a frio, e também que ele tenha uma embalagem âmbar, de preferência que seja uma embalagem de vidro, essa minha aqui é de plástico, então, mas de preferência de vidro, e a embalagem âmbar, ela acaba protegendo o produto, mantendo todas as propriedades. Sempre olhem também a data de fabricação, tá? Escolham a data de fabricação mais nova possível aí, porque aí sim que vai ter mais as propriedades, porque um óleo velho também pode ser que vai causar uma reação alérgica. Então, caso vocês tenham alguma reação alérgica, deem uma olhadinha se ele não tá velho, se ele não tá oxidado. É bem importante que esse óleo ele seja novo também. Então, prensado a frio, 100% puro, que na composição seja só óleo de rícino mesmo, não tenha aromas e aditivos ali adicionados. E é isso. Tá? Eu vou deixar opções aqui na descrição pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, comenta, não esqueçam de deixar um comentário aqui pra mim também, vamos conversar um pouquinho. Vou deixar uma playlist agora aqui pra vocês, onde tem vários produtos de farmácia, que eu tenho certeza também que vocês vão gostar. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo, então. Tchau!